juntos novamente para seguirmos com o estudo do livro Liceu da Mediunidade. Carlos Bacelli, Paulino Garcia. Opinião de Lúcio. Interrompendo o diálogo que o Dr. Odilon Fernandes mantinha com um dos responsáveis espirituais pela instituição, adentrou o recinto, sem se fazer anunciar, um dos que integravam a direção da casa que visitávamos em São Paulo. Ao vê-lo, o amigo que cordialmente nos recepcionava modificou o tom da conversa e tratou de apresentá-lo ao mentor. Este é o nosso Lúcio. Está conosco há mais de 10 anos e é um dos nossos mais atuantes diretores. Formamos um colegiado, tomamos as nossas decisões de acordo com a opinião da maioria. Estendendo algo desconfiado a mão ao nosso orientador, a entidade recém-chegada explicou como que, de início, se desejasse deixar clara a sua posição doutrinária à frente das atividades daquele templo. Conforme sabe, temos aqui um núcleo que se vincula à divulgação do Espiritismo, mas a nossa casa, em termos práticos, procura vivenciar o ecumenismo. Centenas de pessoas e de companheiros do nosso plano nos procuram todos os dias e não podemos ser rigorosos. A vivência genuína dos postulados espíritas não é para qualquer. Temos que ser tolerantes. Não se trata de contemporizar, como é a primeira análise, pode parecer. Os que batem às nossas portas estão mais necessitados de esperança do que de sermão. A verdade pode esperar. O Cristo não violentava consciências e não impunha o seu modo de pensar a ninguém. E olhando para o confrade que nos recebia, acentuou. Alguns são de opinião de que a orientação da casa deveria mudar. No entanto, o que sei, o núcleo anteriormente não era tão frequentado quanto agora. Necessitamos de dar ao povo o que o povo quer. A renovação íntima é uma decisão pessoal. Vocês sabem que a presença nos agrupamentos espíritas que enfatizam o estudo deixa a desejar. Nós optamos pela mediunidade ou pelo mediunismo, não importa. Se formos nos enquadrar nos preceitos da doutrina com rigor, as pessoas se afastarão. E para onde irão? Certamente para as igrejas evangélicas ou cairão de vez nos braços do materialismo. Carecemos de arrebanhar. A nossa instituição se responsabiliza na periferia por extensa obra social. As crianças necessitam de alimento, remédio, escola. Como obtermos recursos sem doações? Não somos contrários às campanhas que são levadas a efeito com o propósito de arrecadar. Escutando atento as palavras de Lúcio, o Dr. Odilon permanecia em silêncio. Vocês são bem-vindos a este templo, continuou correndo os olhos sobre nós, que nos acomodávamos em alguns assentos um pouco mais atrás. Acreditamos nas mesmas coisas, apenas talvez discordemos quanto à maneira de aplicá-las. Tenho ouvido falar do liceu e sei que por lá, além da mediunidade, vocês têm aprendido a tolerância. O Evangelho do Cristo está no mundo há 2000 anos. O Espiritismo conta menos de 150 anos de existência. Muitos têm nos criticado, mas não aceitamos ingerências. Não saímos daqui para nos intrometer na orientação de qualquer grupo e não pretendemos influenciar. Se alguns irmãos encarnados têm procurado nos copiar, isso se deve ao seu livre-arbítrio. Se fôssemos exigir rigorosa disciplina dos nossos médiuns, não poderíamos contar com boa vontade de nenhum deles. Os espíritas, não tendo a intenção de generalizar, se adotassem um discurso menos moralista, fariam mais adeptos para a doutrina. No entanto, vivem pregando incoerência. Temos, Odilon, a partir o dirigente mais ponderado, tentando amenizar, conversado com o nosso Lúcio a respeito das suas e das nossas ideias. Por um lado, ele não deixa de ter razão, mas a longo prazo... Não nos antecipemos ao tempo, César, respondeu declinando com ênfase o nome do companheiro. Você está apenas à espera de Leonor, que, aliás, não deverá permanecer por mais longo tempo no corpo. O caminho para se chegar à verdade não é único. Vocês não percebem, mas pensam de modo bitolado. O mundo está se globalizando. Se queremos nos expandir, precisamos ceder, sendo mais flexíveis. O espírito não se modifica assim tão depressa. Quase a totalidade dos que frequentam a nossa instituição está vindo da Igreja Católica. A nossa casa, para eles, é como se fosse um estágio de transição. Qual é o mal de adotarmos, por exemplo, certos rituais? Há algum problema de os nossos médios se paramentarem de branco? Não nos apeguemos à fórmula.
O poder do convencimento de Lúcio era impressionante. Ouvindo-o falar, quase que nos sentíamos naturalmente inclinados a concordar com ele. Talvez, já exausto de debater, o velho dirigente ponderava com palavras amenas. O espírito necessita libertar. O espiritismo não é para o exterior. Sem que nos renovemos em pensamento, a nossa vida não se renovará. Concordo que carecemos de ser tolerantes, mas não coniventes. Estamos assumindo uma grande responsabilidade. Leonor, ainda triste no fundo, Lúcio, você sabe qual é o motivo. Muitas entidades estranhas à formação que ela transmitiu aos filhos têm se assenhoreado das faculdades deles. A continuar assim, vamos perder totalmente o controle. Bem, não vamos discutir o assunto na frente dos nossos visitantes, retrucou o diretor, que, a meu ver, controlava a instituição. Discussões filosóficas não atendem às nossas necessidades de natureza prática. Hoje, como sempre, a casa está regurgitando. Temos muito trabalho. Os médiuns passistas já se encontram a postos e necessitam supervisionar. À noite, teremos as nossas sessões mediúnicas, propriamente ditas. São vários grupos em funcionamento e vocês poderão escolher. Os nossos médiuns são soltos, ou seja, concedem passividade sem tantas contenções psíquicas. O medianeiro, muito disciplinado, perde a espontaneidade. Ele se impõe sobre o espírito e acaba sendo mais ele do que nós. O médium psicofônico, Lúcio, apartiu César com voz desalentada, tem a obrigação de ser o primeiro doutrinador da entidade comunicante. O médico que trata o doente não deve impedi-lo de gemer, sofismou o equivocado diretor. Você não acha, Odilon? Perguntou, esperando a aprovação do instrutor. Não desejando participar da polêmica, com certeza não redundaria em resultados positivos para a instituição, Dr. Odilon respondeu com sabedoria. Quando na Terra, em minha pregressa existência no corpo, fui odontólogo, e quando um paciente me procurava, queixando-se de dor, antes de um diagnóstico mais preciso, que talvez demandasse tempo, eu lhe ministrava um analgésico. Imaginemos se o bombeiro, chamado a apagar um incêndio, se dedicasse primeiro a investigar a causa que originou, ou ainda o engenheiro, antes de conceber o projeto arquitetônico de um prédio de muitos andares, não estudasse as condições geológicas do terreno em que pretende edificar. Meus amigos, precisamos ponderação, equilíbrio, para podermos atuar com justiça, não é? Pensemos bem a respeito. Aguardo todos na sequência do nosso estudo.